a gente fez um roteiro decupado, como a gente chama, não sei se é essa palavra na engenharia, mas a gente decupou o roteiro nos mínimos detalhes, com minutagem. Bacana. Minutagem. Cronograma ali, minuto a minuto. Minuto a minuto, a música tem 3 minutos e 34 segundos, aí depois termina a música, tem uma transição, o artista vai sair da escada tal lá do fundo, o outro vem da de cá, o balé tal, aí pam, vai, toca e aí faz o que está ensaiado. Então assim, esse roteiro mega decupado estava na mão da equipe do diretor. Olá, amigos do Capital Projects Podcast, eu sou o André Schoma e estou aqui para mais uma conversa aberta sobre os desafios da gestão de projetos de capital. E hoje eu estou muito feliz de abrir uma nova série aqui dentro do nosso canal, que vai estar nessa 4ª temporada, que nós começamos alguns episódios, onde eu estou gravando aqui em Salvador, em estúdio, presencialmente com alguns convidados ilustres, e esses episódios vão vir ao longo das próximas semanas para vocês. A gente tem muita coisa legal para falar nessa série. E eu começo com um baita assunto que eu particularmente tenho muita curiosidade. Hoje a gente não vai falar de projeto de engenharia, mas falaremos com um engenheiro. Um engenheiro que migrou para a música e que fez a sua carreira dentro da música e na produção. E a gente vai ver um pouquinho da história aqui. Eu vou falar hoje com Alexandre Lins. Ele é diretor artístico, produtor musical, instrumentista. Tem uma vasta experiência nos mais variados campos da música popular, instrumental e na direção de espetáculos. Premiado como Grammy Latino do melhor álbum de música regional ou de raízes brasileiras, pela produção musical do álbum MTV ao vivo da cantora Ivete Sangalo. Foi ganhador do Prêmio Bravo em 2010, é diretor musical do Prêmio Caymmi de Música e diretor artístico de diversos DVDs, entre eles o Multishow ao vivo no Madison Square Garden, da Ivete Sangalo, que a gente vai falar desse grande projeto aqui para vocês. Ele também é professor, gestor, sócio da oficina percussiva Toca Tambor, produtor musical de mais de 30 álbuns de diversos artistas, tendo conquistado prêmios de disco múltiplo de platina, em diversos deles, inclusive no DVD da Ivete Sangalo no Maracanã, um outro grande projeto. É também formado, olha que interessante, em Engenharia Civil na Universidade Federal da Bahia, e graduando no curso superior de música popular também na Federal da Bahia. Alexandre, seja muito bem-vindo ao Capital Projects Podcast. Obrigado, André, muito obrigado. Estou achando incrível estar aqui, né, trazendo um pouco do meu conhecimento, né, dessa área, mas com esse enfoque, né, de estar falando para engenheiros, assim, essencialmente. E para mim vai ser uma delícia fazer e também desafiador, né, porque eu vou estar elaborando, pensando na minha história, né, até então, com essa perspectiva. Vai ser muito legal. Eu tenho muita certeza, assim, eu estava muito curioso para esse papo aqui, porque sempre trazer exemplos de projetos que são grandes projetos que você faz em outros ramos, e quando a gente pensa na parte artística, a gente está tão acostumado a ver shows, a ouvir músicas, né, os artistas que a gente gosta, mas quantas vezes a gente não pensa do trabalho por trás de poder produzir aquilo, Sim. De executar. E a gente vê que tem muitas ferramentas, isso eu vou querer conhecer aqui ao longo do papo, o quanto isso é parecido com outros projetos que a gente faz. E o nosso público aqui muito acostumado com engenharia e construção, mas não só de engenharia e construção, tenho certeza que vai adorar esse papo, porque eu também estou muito curioso para saber como é que se faz uma produção artística. É uma coisa que não me passa muito pela cabeça pelo meu background. Certo. E eu quero começar justamente explorando a última parte da tua apresentação que eu comentei, que como que um engenheiro civil vai para uma carreira na música e desenvolve, depois a gente vai entrar, né, o passo a passo da tua carreira, etc, essa evolução, como é que foi, mas assim, você se forma engenheiro e começa a trabalhar na engenharia. E aí, de repente, tem uma mudança de exatas para a parte artística completamente diferente e a carreira, então, deslancha. O que te levou como engenheiro, trabalhando em engenharia, a dizer assim, não, acho que o meu futuro é na música? Foi por aí. Eu estava num momento já formado, já há 2 anos trabalhando, né, como engenheiro. Eu trabalhava na Promon Engenharia, que é uma empresa grande, né, brasileira, e trabalha, acho que em outros países também. E num momento legal, muito bacana, assim, da minha carreira de engenharia. Mas, assim, antes disso, obviamente, eu já convivia e não trabalhava, assim, como aquele trabalho que me sustentava, né, que era meu trabalho
o primeiro trabalho era engenharia, mas eu já estava, né, lidando com a música, tocando sempre que possível, né? Não foi uma coisa assim que eu tipo, pá, já foi, né? Que vou aí aprender do zero, larguei mão, eu vou começar a aprender alguma coisa. Aí realmente seria assim mais desafiador do que já foi, na verdade, né? Uhum. Porque realmente foi um desafio. Eu estava bem ali, a empresa bacana, né? A Promon, a gente conversou aqui um pouquinho antes, né? De que é uma empresa super legal do mercado. No momento muito bom da empresa em Salvador, porque era o momento da ampliação do polo petroquímico, né, de Camaçari, e a empresa estava muito bem, um número quase 200 funcionários aqui em Salvador. E aí, um belo dia, eu bato na porta do superintendente e comunico a ele que eu não vou mais continuar na empresa, né? Então, obviamente, isso foi um processo para mim, né? Muito ali pessoal, né? Eu tive que pensar, refletir e, enfim, até tomar a decisão. Mas foi assim, eu pedi um papo com ele, avisei que não queria continuar, ele ficou curioso e despertou, né, aquela, mas como você vai sair, você vai fazer o quê? Eu falei, não, eu vou ser músico. Aí ele, ah, certo, músico, e você vai trabalhar onde? Eu falei, olha, ainda não sei, mas mas vai dar certo. Bote fé, confia em mim que vai dar certo. E aí eu pedi demissão e daí em diante eu segui na minha carreira, né, de nova carreira de músico. E logo aqui em Salvador tem uma coisa, né? Salvador é uma cidade muito musical, né? Cidade da música e eu sou percussionista, né? Meus instrumentos são as percussões, os tambores. E então eu estou num lugar privilegiado, né? Para esse trabalho de percussionista. Mas ao mesmo tempo é isso. Eu já tinha naquele momento 26 anos, né? Então foi um risco e um risco não calculado, posso dizer assim. Uma gestão de risco não calculada. Porque é muito, nesse caso, né? É muito pessoal, é muito do que você quer para sua carreira, para sua vida, né? O que é que você tá afim e tal. Então tem o cálculo é assim, eu vou me dedicar, né, ao máximo e do mesmo jeito que eu consegui na engenharia, né? Me formei bem na Universidade Federal da Bahia, né, com um coeficiente de rendimento ótimo, né, fui trabalhar na Promon, que é uma empresa que todos os estagiários queriam aquele lugar, né, mais desejado. Estagiei, depois fui efetivado, e falei, bom, agora eu vou jogar duro também, correr atrás na música. E é isso, aí eu comecei a trabalhar e procurar o meu lugar no mercado da música percussiva baiana, né? Que legal. Imagine, você acaba de se formar, já começa a fazer estágio numa das empresas mais desejadas que você tem, começa a trabalhar num período aquecido da economia para aquele local, aqui em Salvador, né, com a criação do polo, então muito trabalho dentro da engenharia. É o local que muitos de nós não tivemos, assim, essa oportunidade de sair da faculdade, pegar um mercado aquecido, entrar numa grande empresa e começar a fazer carreira. E imagine que, né, como o Alexandre comentou, vem o chamado da música, assim, não, peraí, eu me formei bem, tipo, boas notas e tudo, estou aqui fazendo um bom trabalho, mas o meu caminho tá na música. E aí começa a fortalecer a outra parte que você comentou. Você já era músico e tudo mais, mas naquele momento a tua atividade principal era dentro da engenharia. Isso. E como percussionista, você está ali na origem da banda Eva, né? Exatamente. Ali foi a tua caminhada. Sim, sim. Do final do meu ciclo na Promon para a banda Eva, teve, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos, assim, né? Que aí eu estudava, porque o músico tem que estar estudando sempre. Aliás, qualquer profissional, né? Mas a música tem o aspecto do corpo, né? De você condicionar o corpo. Você precisa estar no instrumento e você precisa estudar sempre. É cruel nesse sentido que se você para de estudar uma semana para voltar, você, né? É diferente daquele trabalho intelectual que você lê, assimilou, aquilo fica e você para um tempinho, mas enfim, você dá continuidade, né? Na música sempre tem essa questão, seja qual for o instrumento, né? Sim.
Então, eu estava buscando correr atrás de estudar ao máximo e de trabalhar também, porque eu já estava no momento que eu falo, pô, Tinha que ter eu alguma receita, tenho que né? me sustentar, né? E já não estava mais na casa do papai e da mamãe, já estava ali, né, me virando sozinho. Então, eu tinha que fazer as duas coisas. Uhum. Então, eu fiz vários trabalhos, todos os trabalhos possíveis que eu achava que eram interessantes, né, dentro da música. Toquei com muita gente da cena local, né, da música. Legal. E aí veio um convite para ser percussionista na Banda Eva. Uhum. A Banda Eva que estava sendo reeditada naquele momento com a cantora Ivete Sangalo. Uhum. Porque a Banda Eva já existia antes, né? Ela ficou um tempo desativada, vamos dizer assim, porque o Bloco Eva saía no carnaval com O outros bloco já era bem artistas, tradicional, né? bem tradicional, desde 1981, se não me engano. Uhum. Ali em 1992, 93, a Banda Eva foi reeditada, porque antes disso quem saía, tocava para o Bloco Eva, tipo Durval Leles, Ricardo Chaves, né, outros Uhum. artistas. E aí o Bloco Eva falou, não, vamos resgatar a Banda Eva, também por uma visão mercadológica, né? Sim. Naquele momento, a música da Bahia, chamada de Axé Music, música de carnaval da Bahia, ela estava ali numa ascensão, ela saiu, né, desbravando e conquistando o Brasil inteiro. Era a Uhum. música que se ouvia, sei lá, de Porto Alegre a Manaus, né? É. E aí a Daniela Mercury com aquele Uhum. show dela lá na Paulista e tal. E aí então, Banda Eva, Ivete Sangalo e o percussionista Alexandre Lins estava ali naquele lugar, naquele momento, e eu fiquei, enfim, um bom tempo como músico da Banda Eva. Deve ter sido um turbilhão, né? Porque assim, a banda Eva também teve uma ascensão fantástica, tomou o Brasil inteiro, era Exato. show para todos os lados, e no carnaval era aquele negócio de data, vai estar onde, não vai e tal. Foi. E imagino como que é estar lá dentro, participando de um negócio que ganha É, escala muito rapidamente, né? é um momento especial, né? Assim, Uhum. um dos vários momentos especiais que é a música brasileira popular, né? Então, eu estava ali num momento especial. Aliás, a história assim, a música da Bahia, a gente não precisa falar, né? Do É. tanto que revelou, né? Pessoas de, sei lá, de Dorival Caymmi, Uhum. passando por João Gilberto, né? Caetano, Gil, imagine. Tanta gente. Mas é interessante porque não havia uma base sólida de mercado da música em Salvador. Perceba, todos Uhum. esses artistas eles tinham que se deslocar para o Rio, Uhum. né? É Todos iam para o verdade. Rio. Dorival Caymmi foi para o Rio, João Gilberto foi para o Rio, Caetano foi para o Rio, Gil foi para o Rio. É. Todo mundo ia para o Rio. Que o Rio era o centro da música, né? Do business da música. Uhum. E graças ao movimento da Axé Music, passou-se a Bahia começou a ter a oportunidade de construir um mercado, né, mais sólido da música, onde os artistas poderiam trabalhar, né, fazer sucesso no Brasil, mas sem precisar mudar de casa, continuar morando em Salvador, gravando disco em Salvador, né, Uhum. É. tendo essa estrutura já melhorada, né, de produção musical em Salvador. Então é um movimento, né, musical que fortaleceu muito o negócio da música na Bahia, né? Uhum. E, enfim, eu tava lá. Que legal. E aí, como é que vem a migração de papéis? Porque daí você, Sim, como sim. músico, depois começou a trabalhar na parte de produção, né? E produção musical. E como é Isso. que foi essa transição? Aham. E se você acha que de repente a tua formação em engenharia te ajudou nisso, Uhum. não tem nada a ver, atrapalhou, né? Que é uma mudança de papel significativa você começar a produzir do que Sim, estar lá como músico. como Cada um músico. tem seus desafios, obviamente, Exato. mas é um papel bastante diferente, né? É. E eu acho que a oportunidade chegou graças à engenharia. Eu posso até falar isso. Olha. É. Porque é isso, né? Quando você fala de produção musical, você está falando de projeto. Uhum. Por quê? Você tem um artista com um sonho, com uma demanda de construir os registros de um momento da carreira, Uhum. né, que a gente chamava de disco.
ou agora é melhor falar álbum, ou enfim. Que agora vira EP e vira single e tudo cada vez mais rápido, né, de consumir, pelo menos nesse mercado da música comercial, né? Uhum. Mas enfim, aí surge essa necessidade do artista. Naquele momento existia, ainda é até hoje, mas o papel da gravadora era ainda mais forte, mais pesado dentro da carreira, né, dos artistas que se projetavam assim para o Brasil todo ou para o mundo. E então a estrutura do artista, né, do seu escritório, né, do artista em si, a estrutura de uma gravadora, que no meu caso foi a Universal Music, que era a gravadora da banda Eva, e depois da carreira solo de Ivete. Então, e a gravadora, ela contrata um profissional para fazer a gestão desse projeto, que é um disco. Então, e gestão em todos os aspectos, né? Musicais, né, que aí mais subjetivos, né, mais de construção de um repertório, entender as músicas, trocar ideia. Na verdade, o produtor está ali como o eu do artista fora dele, sabe? Aquele cara que pode dar feedbacks para o artista, né? Para que o artista ele não fique ali, ele mesmo, né? Ali construindo aquela coisa. Então, tem esse lado, mas também tem um lado, digamos, mais executivo, né? Mais de pensar em budget, né? Pensar em, pô, temos prazo. Tanto de grana, temos um prazo a cumprir, né? Temos contratação de diversos profissionais que estão envolvidos, porque é uma cadeia de profissionais, né? É uma cadeia até extensa, assim, de profissionais que trabalham para que um disco aconteça, né? Você possa ouvir ele hoje na sua plataforma de streaming, né? Na minha época já não era vinil, mas era o CD, né? Colocar CD no seu Walkman e ouvir. Então tem uma cadeia de profissionais ali e um tempo, enfim, todo um processo. Então eu acho que o fato de eu ter esse perfil de engenheiro, né, em mim, ajudou e meio que foi determinante para eu ser convidado a assumir o papel de produtor musical na carreira de Ivete, aí já na carreira solo de Ivete. Legal. E você primeiro começou a assumir papéis assim junto com outros produtores ou do nada chegaram para você como músico, olha, estamos vendo suas habilidades e tal, você já faz muito mais do que só o teu papel na música e tudo, e a gente quer te colocar como produtor. Como é que foi essa virada de chave? Ela foi gradual ou apareceu uma oportunidade e foi? Ela foi um pouco gradual, acho que mais como uma virada assim que eu tive que pensar em assim, aceitar esse desafio, mas realmente com uma transição muito rápida. Mas eu tive uma possibilidade de, enquanto músico, já ter um olhar para esses momentos onde eu estava como músico, mas eu estava gravando o disco, então eu já tinha um olhar ali para o que acontecia nos processos, né, sem assumir o papel, né, de produtor. Depois eu tive o tempo do primeiro álbum de Ivete, eu poder acompanhar ele e já com a sinalização de que o próximo eu seria o produtor. Tá? Então nesse álbum eu gravei algumas coisas, mas eu já assumi em determinados momentos o papel de direção, né? De direção, de ali fazer acontecer com os profissionais e tal, já de estar do outro lado do aquário, né? Você tem no estúdio aqueles dois ambientes, né? O aquário onde ficam as pessoas que estão gravando e a técnica, né? Com isolamento e de fato um painel de vidro onde você pode se comunicar visualmente, mas tem que ter o isolamento, né? Acústico entre um lugar e outro, para que você possa, dentro da técnica, monitorar, ou seja, ouvir o que está acontecendo lá no aquário pelo sistema de monitoração das caixas de som e poder saber exatamente o que é que a gente está captando, né? Através dos microfones e tal. Então eu já ficava desse lado, né? Legal. Isso no processo de gravação e também acompanhei os processos seguintes, né? Que você grava. Isso eu não estou falando nem da pré-produção, porque existe aí
grande caminho até se chegar em estúdio, né? Pois é. Não começa direto no estúdio, você tem um caminho longo para chegar lá. Que a gente... Seria o segundo capítulo, talvez, não sei se você vai querer falar disso, mas gravação, mixagem, masterização, e aí você ter o master, sai da masterização, o master para levar para a fábrica e você poder reproduzir, né? Replicar, entendeu? Então já estava ali naquele disco e, de fato, foi um aprendizado maravilhoso. E aí, daí em diante, eu assumi e passei a produzir vários discos. Os discos aí, sei lá, não lembro quantos, mas, sei lá, talvez uns 7. Teria que parar e contar. Os próximos 7 álbuns da carreira de Ivete, fui eu que produzi. Olha. E aí depois você entra também na parte da direção artística. Isso. Legal. Se puder explicar um pouquinho pra gente dessa transição também e principalmente a diferença entre os papéis. Acho que para o nosso público vai ser interessante. Sim. O produtor musical é um profissional muito conectado digamos, ao áudio, né? A produção do registro fonográfico, né, da música. Colocar ali numa mídia tal que o público, né, o consumidor possa ouvir. Então, falando essencialmente de áudio, de música, né? E foram os primeiros discos, né? Teve o Beat Beleza, teve o Festa, da música Festa, né, que foi um grande sucesso, época de Copa do Mundo e tal, que, né, a música tocou. Enfim, aí teve uma sequência de discos. E aí, se eu não me engano, 2003, foi o primeiro DVD de Ivete Sangalo. Que aí já era o registro audiovisual, né, transformado em álbum, mas ali já com conteúdo audiovisual, que era música como disco, só que gravada ao vivo. No show. Então, e a partir daí, nessa configuração, já vem a figura do diretor artístico, né? Porque aí você já tem que, além da concepção musical, né, ali arranjo, né, enfim, gravação, estúdio, né, para fazer pré-produção, para depois que gravar ao vivo também fazer após, tem toda a parte do show, né, do visual, do palco, né, do que é que vai ter visualmente, né, para você poder... Cenário, efeitos, iluminação, vídeos que vai passar nos painéis, enfim, um monte de coisa, dançarinos, depende do tipo de show. Pois é. Né, então é muita coisa. E aí vem essa figura para roteirizar tudo isso, né? Ter um roteiro de como tudo isso vai acontecer e colocar essas equipes também para trabalhar junto, né? Meus amigos, fazendo uma pausa aqui no nosso episódio, nessa série de gravações aqui em Salvador, para lembrar a todos que agora em janeiro nós vamos abrir as inscrições da primeira turma do curso GPI FEL de 2024, o curso de Gestão de Projetos Industriais com o uso da metodologia FEL, onde nós abordamos todas as melhores práticas globais de desenvolvimento e planejamento de projetos de capital, projetos de infraestrutura, projetos industriais, que precisam ser tratados adequadamente durante a fase de concepção e desenvolvimento para que você reduza os riscos da execução e alcance novos patamares de sucesso. Então comece 2024 dando aquela turbinada na sua carreira, se inscrevendo no GPI FEL. O link para mais informações você encontra aqui na descrição desse episódio. Eu espero você lá. Olha só, já não bastava ter todo um ambiente complexo de uma produção musical que não é fácil, que tem várias etapas e que a gente está acostumado aí a escutar perfeitamente quando sai uma obra de um artista, principalmente de quem a gente gosta. E aí, né, o Alexandre vai para a parte da direção artística, que ele coloca mais complexidade em cima. E não só isso, né, a gente vai falar um pouquinho agora de uma grande produção que ele conduziu, que foi o show da Ivete Sangalo no Madison Square Garden. Sim. Então, a Ivete, obviamente, dispensa apresentações e tenho certeza que muitos de vocês já ouviram, pelo menos, falar do Madison Square Garden, que é uma casa em Nova York, que é uma das mais famosas do mundo para os artistas. É a casa do New York Knicks, para quem gosta aí da NBA, ou seja, tudo de importante que acontece em Nova York só é importante se acontecer no Garden. Isso. Eu estava até escutando um podcast de basquete, que eu curto bastante NBA, e aí estavam comentando que esses dias um canal passou um jogo, tinha outro jogo bem mais interessante para televisão, e o canal passou o San Antonio Spurs com o New York Knicks. Sim.
que hoje no campeonato, pelo menos dessa temporada, não significa nada para o campeonato. Mas tem o Embayama, que é um Hulk novo que entrou agora, que está sendo a sensação, e ia ser o primeiro jogo dele no Garden. Então a TV precisa mostrar, olha a importância que se dá, né? Como é que ele vai performar no seu primeiro jogo no Madison Square Garden. Então, imagina só o tamanho da responsabilidade de levar uma produção do Brasil para lá, fazer um grande show, que foi um baita sucesso, foi premiado e tudo mais, com essa complexidade de você ter responsabilidade pela parte musical e pela parte artística. Sim. Como é que é fazer um projeto dessa magnitude com essas características que a gente comentou? Realmente foi tranquilo. Fácil. Foi tranquilíssimo. Na verdade, assim, é tão grande, mas tão grande, que eu não pensava na dimensão. Assim, falando um pouco mais subjetivamente, assim. Depois que eu me dei conta disso, olha, que eu passei o processo inteiro. Às vezes até é bom, né? É isso, eu não podia parar para ficar assim, ai meu Deus, como isso é grande, nunca ninguém fez isso antes no Brasil, será que vai dar certo? Não dava para pensar nisso. Porque realmente, assim, não tinha uma referência anterior em termos de Brasil. Na verdade, no palco, na arena principal do Madison Square Garden, foi a primeira artista que performou lá, né? Já tinha tido show, se não me engano, de Roberto Carlos, mas é num anfiteatro, num teatro que é da própria do próprio complexo. Isso, do mas Madison. Não na mas não na arena. Ali, na arena. Então, depois que acabou, que o disco, que o DVD já estava nas lojas, que isso já, aí eu comecei a me dar conta assim de, caramba, bicho, você participou disso, você não se deu conta lá atrás da dimensão você não travou também, você não, sabe, não enlouqueceu, você não nada emocionalmente que tenha impedido você, né? Porque você poderia dar né? Então, assim, teve isso. De fato é isso, é uma arena emblemática para o mundo todo. Qualquer artista de qualquer porte, quando vai tocar lá, é um evento especial, especialíssimo na carreira. Imagine uma artista brasileira, né, sonhar com isso e ver isso realizado. Né? E, de fato, a complexidade começa por isso, né? A gente tinha que levar para os Estados Unidos um grupo de pessoas responsáveis por entregar o aspecto artístico todo, e em alguns departamentos também técnico, porque Ivete não foi fazer no Madison Square Garden um show que ela já vinha com uma carreira internacional, onde ela já tinha, sei lá, feito turnê baseado nos Estados Unidos e uma carreira internacional, gravado nos Estados Unidos e com uma equipe americana, até talvez, quem sabe, com músicos americanos, a depender, né, hipoteticamente, se ela tivesse ido por esse caminho. Não é aquele show que o artista vem fazendo de cidade em cidade e vai fazendo uma arena maior. E adiciona uma coisa ou outra. Não, ele foi 100% inédito. Inédito. E com, com pessoas e com essa parte toda de pré-produção, de ensaios, tendo que começar no Brasil, né? Então, não dá para mobilizar para lá e passar o tempo todo lá. Não dá. Até é interessante se eu esquecer de falar como foi que a gente até teve a possibilidade de montar esse show minimamente uma vez em outra arena, porque nos Estados Unidos esse tipo de arena você tem em quase todas as cidades, né? Não com a simbologia do Madison, mas em arenas... Tem muito mais espaços do que aqui, espaços que você aproveita bem para esse tipo de coisa. E às vezes até são arenas tecnologicamente até melhores do que o próprio Madison Square Garden. Mas o Madison Square Garden é o Madison Square Garden. E a gente pôde montar e fazer esse show com bilheteria, com público, em uma outra cidade, Worcester, próximo a Nova York. Então, teve isso. Mas isso é um repertório de música brasileira, músicos brasileiros, dançarinos brasileiros, a produção do conteúdo os videocenários, né, que a gente chama, de um artista brasileiro,
né? Então, a gente começou tudo isso no Brasil, construindo com essas pessoas e com várias reuniões de planejamento com a equipe americana, né? E com uma parte da equipe, inclusive, era inglesa. O diretor de vídeo era Nick Wickham, que ele é inglês. A produtora de vídeo dele é na Inglaterra. E a pós-produção, a edição, né, do vídeo, o color e tal, foi feito na Inglaterra. Olha. E eu tive lá, após a gravação, para acompanhar, corrigir alguma coisa de edição, sugerir alguma mudança, para fazer o fechamento e daí seguir com a autoração, né, que é essa coisa de juntar áudio, vídeo, na época do DVD, né, você tinha aqueles menus, né, que você navegava, extras e tal, e aí na autoração juntar tudo isso. Mas então, ainda teve essa história. O lighting designer, o projetista da luz, ele também era inglês, mas esses caras trabalham com o mundo todo, né? O Nick Wickham, um dos DVDs de Madonna, foi ele que dirigiu. Patrick Woodruff, que é o lighting designer, já fez Rolling Stones, vários. Então, assim, foi... Velho, é inacreditável, assim. Era uma equipe, assim... E a serviço da música brasileira, entendeu? Isso que é muito legal. A serviço de uma artista brasileira e da música brasileira. Então, isso para nós é equivalente ao que a gente fala tanto de mega projetos, né? Um show desse porte, com esse envolvimento, com essa complexidade, com pessoas de diversas partes do mundo. Então, realmente é um grande de um evento. Você comentou, né? Várias reuniões de planejamento, muita preparação aqui no Brasil. Depois tem toda a parte de pós-produção, que a gente não imagina também a trabalheira que dá e os custos que isso, né, representa. Quanto tempo, mais ou menos, entre começar de fato a trabalhar no projeto aqui no Brasil, passando pelo show e o DVD saindo lá na frente? Sim. Quanto tempo a gente está falando aqui, mais ou menos? Nesse caso, normalmente não seria assim, né? Mas assim, 2 anos antes do show, a gente já estava pensando em equipe, porque a gente tinha que montar, né, a equipe, né? Não é assim, né? Chama o fulano, é bom nisso, isso aqui, tá. Ó, semana que vem em Nova York, livrou uma data lá, o New York Knicks não vai jogar, eles não sabem o que fazer com o Garden, e nós vamos lá aprontar alguma coisa. Né? Não mesmo. Então, e a gente, como o investimento foi muito bacana na parte artística, que é a parte que, né, me competia ali de fazer, esses profissionais são super requisitados, né? Sim. Então a gente tinha que realmente fazer com muita antecedência. E também porque, por trabalhar com pessoas que moram nos Estados Unidos, moravam na Inglaterra, a gente tinha que fazer com muita antecedência, porque cada ida lá a gente tinha que otimizar ao máximo, né? O que a gente precisava desenvolver, resolver, informar eles, trocar ideia, para que a parte artística que demandava de todas as equipes, né? Todas as disciplinas ali, o pessoal que metia a mão na parte de logística, né? Sair de um lugar e ir para o outro. Imagine, passagem aérea. Imagine, tanta gente. Os caminhões para transportar o cenário, luz, som, tudo de uma casa para outra dentro dos Estados Unidos, né? Apesar de que isso lá para eles fazem, né? Mas tudo isso tem que estar muito bem programado. Mas tem que estar muito bem programado. Mais o pessoal esteja no mercado mais maduro, mas mesmo assim, se você for pedir uma coisa em cima da hora, provavelmente quem você quer, o que você quer, vai virar e falar assim, gente, minha agenda já está tomada, não tem jeito, né? Exatamente. Então a gente vê a complexidade do projeto e como isso deve ser coordenado. E aí a gente pode pensar assim, né? Vou dar uma provocada aqui. Poxa, você vai fazer um show da Ivete no Madison Square Garden. Já é uma artista super consagrada, já vem com uma carreira de bastante tempo, vai fazer um show na maior casa lá dos Estados Unidos.
Então quer dizer que na direção artística você não tem budget, você pode fazer e criar o que você quiser, ter todos os recursos à disposição. É assim que funciona um projeto como esse? Não, isso acho que não existe, né? Na engenharia não existe. Pô, eu procurando um campo de projeto aqui que você possa gastar sem precisar fazer orçamento e fazer conta. Não é assim, não? Não é, eu acho que não. Então é bom os engenheiros ficarem tranquilos que não é só com vocês que isso acontece. Tem que acontecer em qualquer tipo de projeto, obviamente, né? Uhum. Agora, é claro que esse foi muito generoso, Sim. foi um investimento, né, grandioso, mas para ter resultado grandioso, para marcar a história, né, da artista, né, marcar a história da música brasileira. E até hoje, né? Se eu não me engano, não teve ainda outro. Eu acho que não. Eu acho que não. É até uma coisa interessante de pesquisar. Porque já faz muito tempo, né? Foi em 2010, 2010. Então, ainda assim, ainda não teve. É uma coisa que não sei se vai ter. E foi em termos de produção, de tanto que você já produziu, foi o maior, aquele que você pôde ousar mais, criar mais? Maracanã também foi um DVD incrível, né? Também pela coisa de ser no Maracanã, que é um espaço, um lugar também, né, mundialmente conhecido e representa muita coisa para o esporte, né? Mas nesse caso foi muito maior. Muito maior. A gente podia ousar mais também, porque a gente sabe que por mais que o business da música no Brasil seja muito evoluído, mas não dá para competir. Não. Né, com os Estados Unidos num business que surgiu lá. Né, que você fala de produtor musical porque existia, os americanos criaram esse modo de trabalho. Então, você fala de grandes shows, né, foram os americanos. Então, assim, não tem como, por mais que o Brasil evolua, os caras estão também evoluindo e tal. Então, a gente podia mais. Os sonhos, né, poderiam ser realizados assim, com mais confiança de que ia acontecer, né, que ia dar certo, que as coisas iam funcionar. É claro que as equipes brasileiras também foram muito responsáveis por isso, porque se a coisa não viesse do Brasil bem planejada, né, musicalmente e em termos de planejamento mesmo, executivo e tal, não ia adiantar, né? E o projeto ia, no meio do caminho, ia quebrar. Era uma coisa, ia ser quebrar, mas quebrar feio, assim, né? Imagine. Os riscos são muito altos, muito né? altos. Porque eu estava até brincando com ele antes da gravação, né? Se eu vou lançar um edifício, por exemplo, eu sei a quanto que eu vou vender cada apartamento e de repente, se por questão de mercado ou alguma coisa assim, se eu errei um pouco no produto, eu vou dar um desconto, mas eu tenho algo físico ali que, a duras penas eu construir, é um ativo que eu consigo vender, eu consigo capitalizar de alguma maneira. Posso até sair um pouquinho no prejuízo, mas assim, ele está lá. Sim. Agora, você lançar um show com tantos, como a gente já falou aqui, que você já produziu, e você tem essa incerteza de que, poxa, será que vai ter demanda? Será que a bilheteria vai dar certo? Será que a gente acertou no preço? E de repente lota e você pensa assim, puxa, dá para ter cobrado um pouco mais para poder arriscar um pouco mais e tudo, né? Não para, podia ter ganho mais dinheiro e tal. Isso também faz parte do business, porque se o business não der dinheiro, também não se sustenta. Claro. Mas errar para baixo é ruim, errar para cima é ruim. Então você lida com risco. Daqui a pouco, poxa, não vendeu tudo antes e naquela semana está previsto que o tempo vai estar péssimo. E aí, aquele cara que vai de última hora já não vai mais, porque vai estar chovendo. Então envolve muito risco ali na operação. E envolve também, nesse caso, o aporte financeiro ali, a grana, ela vem de diversas formas, né? Porque bilheteria é só uma. Nesse caso, de um show desse, que é uma produção de DVD, né? Como se chamava. Claro que você está fazendo uma turnê e tem ali o show, né, que você vai fazer, vai montar e vai contar com a bilheteria, mas também, mesmo assim, patrocinadores, né? Que no caso lá, teve que ter patrocínio, vários patrocinadores. E tinha o escritório do artista, tinha a gravadora, que é muito interessada, obviamente, porque inclusive o produto é da gravadora, né? Mas é óbvio que nesse caso foi uma iniciativa da artista. Olha que legal. Isso que é um risco maior ainda e uma ousadia maior ainda. Não é a gravadora, que é quem tem o contrato contigo, e chega assim, olha, Choma, nós vamos gravar um podcast agora no meio da quadra lá do Knicks, lá no Madison Square Garden, com tudo pago e tal. Poxa, beleza, tô indo. Agora eu bater na porta
da minha gravadora ali, dos patrocinadores, falou assim, olha, tô querendo gravar lá no intervalo do jogo, os caras vão me jogar pela janela, né? O risco é muito maior de você puxar essa iniciativa, aumenta a responsabilidade. Demais. Né? E realmente a responsabilidade foi o escritório da artista puxou para si. Olha. Você tinha esse departamento na empresa, tinha um selo musical, então que era Caco Discos, virou Caco Music, e esse selo ele foi muito responsável, né, por, enfim, fazer essa gestão, né, porque ficou muito na mão, como o escritório do artista, ele disse, eu vou fazer, eu vou viabilizar. A gravadora, na verdade, nesse caso, é interessante, ela ficou nesse projeto menor do que, porque se você compara com os investimentos e os riscos, né? Sim. Então, a artista investiu mais. Ela provavelmente, não, com certeza, captou mais recursos. A artista, o escritório da artista. Assumiu o risco, ao mesmo tempo, exatamente. Né? Tem ônus e bônus. Né? Claro que a gravadora também entrou com um investimento, óbvio, mas que não... Se fosse, não faria sozinho. Não faria sozinho. E, na verdade, o escritório se tornou maior em termos de tudo, de risco investimental, do que o papel da gravadora, entendeu? Então, foi... Olha que interessante. Mais um outro ponto bacana, né? Onde você inverte os papéis ali e puxa, assim, poxa, a gente tem condições de ousar mais, de fazer um projeto maior e a gente vai fazer. Você vem comigo, beleza, mas eu vou puxar, porque se eu não puxar, ninguém vai chegar aqui, bater na minha porta e me oferecer uma oportunidade de ouro. Eu tenho que fazer acontecer. Exatamente. E aí vira projeto, cresce a responsabilidade. Convencer todo mundo, porque imagina isso no papel, né? E esse tipo de projeto, então, não só esse, né? Tantos outros que você também produziu e dirigiu, tem cronograma, orçamento a gente já comentou aqui, você tem as restrições ali e tal, tem cronograma, tem programação, tem gestão de riscos, por exemplo, poxa, se aquele efeito não entrar, se aquilo não acontecer, se um instrumento falhar no meio, né? Como é que isso é tratado nesse tipo de ambiente onde você não tem, o ao vivo mesmo, né? Você não tem a chance de voltar atrás, ou a gente na construção vai lá, a gente fala muito que não tem problema em obra que um sicador não resolva, que é a cola epóxi. Eu vou com um martelete lá, eu vou demolir aquela peça que ficou fora do lugar, passo um epóxi, já remendo e vamos embora. Ao vivo não tem isso, né? Como é que funciona da parte de produção e direção esses aspectos que a gente está mais acostumado a ver em projeto, de planejamento e de gestão de riscos? Se eu estou programando um baita de um efeito, é uma área externa, é uma arena, um Maracanã e tal, e no dia vem uma baita de uma tempestade. E aí, como é que você tem plano B, plano C para poder transitar? De orçamento a gente falou, mas só para ficar claro, realmente é muito necessário todo um orçamento pensado, planilhado, né, e vendo desembolso, pagamento, tudo isso aí que não é muito a minha área, graças a Deus. Que bom. Né? Não foi, eu não estava ali com esse papel, mas enfim, mas era necessário que eu estivesse acompanhando, obviamente, porque as demandas artísticas estavam impactando ali, então eu tenho acesso também, obviamente estava ali olhando isso, mas não era o meu papel principal. Cronograma mega necessário, justamente por toda essa coisa de sair de um continente, né, da América do Sul para a América do Norte, e trabalhar tudo isso com datas que, né, data do show. A data do show não tem como mudar. Horário para começar e horário para terminar, né? Exatamente. Você tem horário para terminar. Muito. Multa é Madison Square Garden, então, lá o que o pessoal mais fala é em multa e taxas. Toda hora era uma taxa. E às vezes acontecia de, sei lá, não, mas de repente vinha uma taxa assim, do nada, sacou? Aconteceu isso muito, assim, de coisas que não foram previstas. Sempre tem, né? Algumas coisinhas. Então, mas assim, cronograma todo tinha que estar tudo certinho e roteiro do show para que na hora do show a gente minimize. Claro que sempre pode acontecer uma coisa ou outra, mas se você tem um planejamento, se o show está pensado, né? Nos mínimos detalhes aos detalhes maiores, a chance de um problema diminui. Problemas técnicos, aí quando você está falando de uma mega estrutura dessa, com esse nível de profissionais, de prestadores de serviço nos Estados Unidos, a empresa
de sonorização, o fornecedor de iluminação, Uhum. o fornecedor dos painéis de LED, né, o fornecedor do cenário. Era tudo top, velho. Só as melhores empresas, assim, Legal. entre as melhores empresas. Então, e tinha que ser assim realmente, porque não dava para fazer de outro jeito numa coisa que ia acontecer assim. Aham. Toca, faz um show numa cidade, no 2 dias depois, grava no Madison Square Garden. Como Não você dá. falou, não tinha uma turnê maturando, Uhum. né? Que você faz ali 40 apresentações e grava o DVD na 41ª. Não, foi pau. Então nesse sentido, ter essas equipes com essa qualidade fez a coisa acontecer e também do nosso lado, né? Os músicos bem ensaiados, Uhum. né? O balé bem ensaiado, os videocenários acontecendo, isso tudo a gente trouxe, né? O conceito, né? Antes de tudo isso, o conceito do show, Uhum. né? O que ia acontecer em cada música, para que os profissionais, por exemplo, o cenário foi montado em função do que a gente demandou, Sim. né? Como é que a luz ia trabalhar? A luz trabalha em função do que está acontecendo, né? No palco e tal. A direção de vídeo. A gente fez um roteiro decupado, como a gente chama, não sei se é essa palavra na engenharia, mas a gente decupou o roteiro nos mínimos detalhes, com minutagem. Bacana. Minutagem. Cronograma ali, minuto a minuto. Minuto a minuto. A música tem 3 minutos e 34 segundos. Aí depois termina a música, tem uma transição, o artista vai sair da escada tal lá do fundo, o outro vem da de cá, o balé tal, aí pam, vai, toca e aí faz o que está ensaiado. Então assim, esse roteiro mega decupado estava na mão da equipe do diretor. E tinha uma menina que ela vivia do meu lado, porque ela queria saber se aquele roteiro... Porque a gente foi desenvolvendo o roteiro e tinha coisas que a gente ajustava. Sim. Né, pequenos ajustes, e ela ali, e aí ajustou, falei, tá quase, ajustava, tinha o meu assistente, a gente montou esse Word lá com todas essas informações e ficava fornecendo, e essa menina, ela leu a decupagem inteira, então, se você entra no caminhão, porque são caminhões, né, unidades móveis de captação de vídeo e de áudio, por exemplo, então você entra na unidade móvel de captação de vídeo, é um caminhão, uma carreta gigantesca, com uma parede de monitores, de cada câmera você está monitorando e você está cortando, já fazendo um primeiro corte ao vivo. E a menina com o fone dela dizendo, agora vai acontecer tal coisa, o balé vai para tal lugar, câmera tal vai para tal lugar, para pegar aquele ângulo daquela situação, né? O convidado está chegando, subindo a escada em tal lugar aí, câmera posicionada para aquilo ali. Então assim, esse roteiro, ele é essencial, senão as equipes não trabalham. Quer dizer, vai acontecer, pode até acontecer, mas e aí as nuances, o detalhe de pegar os movimentos certos, construir uma história de câmeras, né, e de imagens que conte a história daquela cena, né, daquele momento musical. Então, olha, gente, a gente acabou de descobrir que existe uma área que segue cronograma. Olha só. Minuto a minuto, segundo a segundo, que vai acontecer para cá e para lá. Finalmente achamos alguém que segue, que faz o plano de projeto e que segue um plano de projeto. Olha que coisa fantástica. Que legal. E eu lembrei que você falou da minutagem lá atrás, quando eu era muito mais novo, não tinha tanto cabelo branco. Quando a Madonna veio para o Brasil lá atrás e fez aqueles mega shows no Maracanã, no Morumbi e tal, eu fui com a minha irmã e com a minha mãe. A gente foi ver, pegamos ônibus aqui em Curitiba, fomos para lá e tal. E na Folha de São Paulo saiu esse plano de projeto. Tinha lá, tal minuto, aparece, não sei o que, fala com o público e tal. Até tirava um pouco da espontaneidade do público que ia estar lá, mas eles publicaram a sequência toda, com toda a minutagem. O que ela falava, que música que entrava e tal. O plano estava todo no jornal. Sério? No jornal. Será que vazou? Não, né? Será? Não sei, né? Mas assim, já fiquei impressionado lá. Tava na época, nem sei que curso, muito antes da engenharia, mas pelo meu background, né, já assim, de dados, aquilo já me chamou a atenção, que eu pensei assim, nossa, um show tem uma programação, né? Porque para mim, coisa artística, de novamente de engenheiro
né? Sem generalizar, pelo amor de Deus, mas assim, na minha cabeça, cara, uma coisa artística é uma coisa espontânea, uma coisa. Claro, quando você começa a amadurecer e pensa num show e tal, não pode ser, o cara vai subir lá e vai cantar o que ele quiser. Não é assim. É. Mas, como você falou, para você fazer toda uma produção, contar uma história, ter toda uma parte artística que vai acrescentar muito àquele espetáculo, fora a parte musical que tem que estar perfeita. Exato. Você só cria esses efeitos se você tiver como captar todas essas nuances, senão muita coisa vai acontecer ao mesmo tempo E vai se perder. e vai se perder, né? Exatamente. Então, muito legal. Eu lembro que num desses extras de DVD de algum artista de fora, eu lembro ter visto muitos anos atrás, não vou lembrar que artista que é, mas aparecia o papel do diretor de imagem e ele estava num centro desse que você comentou, cheio enquanto o show estava rolando, as câmeras Sim, lá, sim. e ele ia no microfone, assim, ele de pé andando de um lado para o outro, e câmera tal, não sei o que e tal, e já falando, prepara a câmera Exato. X, corta para cá e tal, e corta para lá. E era um negócio frenético, assim, que eu imaginava que se eu ficasse fazendo aquilo por uma música, eu já ficava louco, né? Mas é assim. E o cara ali na hora, já Tem que fazendo ter a o pré-edição timing, no momento, e é o que vai aparecer no telão, e é o que vai aparecer no DVD depois e tal. E aí todo Bem mundo tem que interessante. trabalhar bem, né? Porque o câmera tem que ser sensível também, né? Sim, Para oferecer ao diretor um plano bacana, né? Um movimento de câmera bacana, porque aí tá na mão do câmera, né? Ou no caso do ser humano, ele tem uns robozinhos também, mas enfim, aí tem tudo isso, né? E aí você vai, é uma cadeia, né? Se todo mundo oferece um pouco, você vai enriquecendo, né? E Nossa, acaba que o muito. produto final fica bonito de ver, fica agradável, flui. É como se você estivesse lá, né? Uhum, Nesse caso da produção do audiovisual, a intenção é essa, é para você captar a emoção e fazer com que a pessoa se sinta lá no Madison Square Garden, né? Vendo realmente tudo. Aliás, até melhor no sentido de que vai ver coisas que se você tá ali um pouco mais longe, né? Você vai passar, mas você vê o detalhe, né? Uhum. Só pensar o quão interessante é você sentar na frente da TV e acompanhar um show com uma câmera principal parada pegando o palco inteiro, que é a nossa visão quando a gente está no estádio. Uhum. Você vai gostar e tudo mais, mas chega uma hora que até cansa. Agora, quando você vê a produção mesmo, você tem ali 2, 3 segundos, aparece uma imagem, aparece um detalhe, esse vem para cá, esse vai para lá e tal. É muito mais dinâmico, muito mais rico, acrescenta muito mais ao todo, né? Que legal. E como é que vocês tinham briefings assim para essas questões do que de repente, sei lá, era uma coreografia que saiu errada, um problema no áudio ou um efeito que não entrou? Vocês tinham essas conversas dos times? Tinha muito ensaio, Sim. como você já comentou, mas chegava a ter uma conversa tipo, se acontecer isso, a gente vai fazer tal coisa, um plano B para algum ponto específico ou não precisava? Não, quer dizer assim, porque tem muita coisa que você tem como contornar, né? Se você está pensando que você tem ali 20 câmeras gravando, né? Você tem, por exemplo, vou contar um episódio que aconteceu uma coisa assim, não foi no Madison Square Garden, foi no Maracanã. O show rolando, todo mundo lá trabalhando, as equipes tudo gravando, de repente pagou tudo, sem som, sem luz, sem nada. Esse deve ser o maior medo de todo, porque assim, não gerador, tem o que fazer. O gerador, e por alguma razão, por exemplo, o gerador você tem o backup do gerador. Né? Tem o gerador, você tem a alimentação normal, o gerador e o backup do gerador? Na verdade, nesse caso, você já vai. É gerador, você não usa a energia da casa, por exemplo. Porque não comporta. Do Maracanã. Também você fica. O gerador, em tese, você está ali. É a tua garantia. E você tem o gerador que está e o gerador backup para entrar automático. Inclusive, isso na época do Maracanã, eu lembro que era assim: você tem duas tecnologias e tem dois preços. Você tem aquele que caiu, entrou, e tem aquele que caiu, o rapaz vai lá e gira a manivela, tô brincando, não, mas gira a manivela e entra o segundo. Você espera ali uns 5 minutinhos para ele aquecer. Correr lá, aquecer, transferir. Mas aconteceu isso. Mas aí o que acontece? Para o público, aí, meu amigo, é acreditar na energia. Porque enquanto estiver se resolvendo, né, o artista procura, sei lá,
sinalizar alguma coisa. Eu não lembro se foi só na luz e o áudio continuava e Ivete pôde continuar conversando com o público, ter algum tipo de... Mas Ivete, nesse caso, inclusive, ela é craque, né? Pois é. Aí a gente estava com um artista que, para essa situação, para tudo, ela é uma super artista. E, além de tudo, tem jogo de cintura para resolver situações assim. Tem muito. Então, assim, tem situações que você você não fica parando e fazendo uma lista de planos B, assim, para tudo, porque é tanta coisa, sim, né? Mas tem coisas que você consegue resolver na pós-produção, entendeu? Legal. Tem isso. Eu tive no show do Coldplay lá em Curitiba, que é um espetáculo que todo mundo fala muito e tudo mais, ainda mais pelo efeito das pulseiras e tudo mais, muito bacana. E numa determinada parte do show, não vou lembrar os nomes agora, né, gente, não sou tão fã assim, mas o guitarrista, eu vi que ele começou a fazer algum tipo de sinal e tal, não notei nada no áudio, né, porque também minhas habilidades, né, ficam por aí. Mas eu notei que ele estava tentando comunicar alguma coisa e o vocalista parou. Falou, não, pera aí, pessoal, por favor, um minuto aqui, não sei o que e tal, porque o técnico não tinha percebido e ele estava chamando porque a guitarra dele tinha desligado, né, assim, algum problema no cabo ali na comunicação e tal, perdeu a guitarra. E aí, com aquele negócio de tentar resolver sem chamar a atenção, né, tipo, cara, vem aqui, me traz outra e tal, não sei o que, eu vou querer isso, não, pera aí, gente, acontece, beleza, parou, pega... Testou ali, tá funcionando? Vamos começar de novo, vamos embora. Não tem, né? Então, maneiras diferentes de tratar, tipo, gente, vamos fingir que não aconteceu e que ninguém tá notando e vamos lá. Não, pô, beleza, estamos aqui, pôs de volta e vamos embora. A gente tinha, e também tem essa possibilidade, né? Se dava sei lá, que acontece, você tem a possibilidade de refazer a música, né? Eu falo pro público, gravação de DVD, pelo menos nesses, né, que eu trabalhei, a gente evitava ao máximo, porque a gente queria dar dinâmica ao show. A gente não queria que o show ficasse parando o tempo inteiro, porque você natural, né? Você esfria o público. E DVD tem muito a ver com o público também, né? A interação, né? É a diferença para você fazer um show sei lá, filmado dentro de um estúdio. Né? Então, você precisa do público estar quente ali. Então, a gente evitava ao máximo, assim, mas tinha situações... ou porque alguma coisa realmente foi assim, não dava para contornar. Muitas a gente segue que a gente se vira depois. Mas uma ou outra a gente pegava aquela música e vamos fazer de novo. Aí a galera, Ivete, pá, né? Galera, é o seguinte, hein? Todo mundo como se fosse a primeira vez. Aí ela filma a galera, aí a galera e aí filmava e enfim, dava aquela... E é muito do toque, como você falou, do artista, de trazer isso e dizer assim, gente, acaba ficando melhor às vezes a segunda, naturalmente não seria. Mas pela habilidade de trabalhar com o público ali, chamar o pessoal junto, acaba ficando até melhor. Exatamente. Olha, eu lembro também que um DVD do Star Wars, eu acho, também não sou fã, eu comprei só por conta dos extras. Que tem um documentário, não vou saber em qual filme, tá? Não assisti nenhum filme, assisti o documentário que chama One Minute, que eles contam a participação multidisciplinar e o tempo e o trabalho que leva para gravar 1 minuto de filme, que é um minuto importante, é um duelo no planeta de lava. Quem segue a saga, né, deve assim, pô, Choma, como é que você não sabe isso, que é uma parte importante? Desculpa aí, mas eu tava de olho no projeto. E aí eles mostram... O documentário dura mais de 1 hora para contar 1 minuto. Eles mostram toda a coreografia e a preparação para a cena de luta. Eles falam de como foi o design do cenário, o pessoal fazendo desenho mesmo na mão. E aí ia lá o Spielberg, ou era o George Lucas? Lucas, agora o pessoal vai me cancelar de vez. O diretor do... O diretor. Acho que é George Lucas, né? Eles colocavam os desenhos todos na parede, e ele chegava no escritório, o pessoal, nossa, meu Deus, ele tá aí e tal, e tinham vários desenhistas, e ele chegava e olhava a parede cheia de propostas de desenho, porque ele queria materializar o planeta de lava. Então, qual que seria o melhor cenário desse planeta? Sim. E aí ele olhava os vários desenhos e ele ia passando assim, não. Esse aqui tá interessante, mas não. Esse aqui tá legal, mas não para esse filme. Esse tá, não sei o que, tá. Esse aqui tá legal, mas se a gente fizer mais isso e tal, né? E aí ele ia embora, o pessoal falou assim, nossa, ele viu o meu desenho, né? Recusou, mas falou que de repente lá na frente e tal. E aí eles começavam a desenvolver em cima, antes de entrar toda a parte gráfica digital, né? Sim.
E os efeitos que vinham depois, os efeitos sonoros também, a orquestra, e aí eles provocam, eles passam uma cena sem som, sem música, e uma cena com a música, pô, é outra emoção. Totalmente. Tal. Então é muito interessante você ver, porque, de novo, a gente olha a produção artística, a gente fica tão entretido no storytelling, o que é, de repente, né, o objetivo da direção, mas tem tanta técnica por trás, a alimentação do pessoal. As moças que faziam as reservas de passagem para a turma toda, porque eram centenas de pessoas viajando para lá e para cá, que tinham que ficar hospedados, que tinham que comer, e uma gravação que tem que ser postergada porque alguém passou mal e não sei o que, como é que eu faço? Tem a cena, lembrei agora, já estou fugindo do assunto aqui. A cena famosa do Indiana Jones lá, que ele tá num dos filmes, né, que ele era para brigar com um cara, é uma cena que o cara vem com, não sei, com faca, com chicote, alguma coisa assim, e ele saca a arma e dá um tiro, que no filme não é o normal, né? E aí eles tinham, na verdade, programado aquela cena e coreografado aquela cena por diversas vezes, por dias e dias, com muita gente, era coisa, né, aquelas de cair do telhado e pular por cima do carro e não sei o quê, e no dia o Harrison Ford passou mal. E aí eles estavam com todo o elenco ali, as câmeras e tudo, aquele custo, e assim, gente, nós vamos ter que ficar o quê? Mais 2 dias aqui esperando ele melhorar para fazer tudo de novo, a galera já tem passagem, já tem que ir embora e tal, não sei o quê. Aí pegaram ele com febre, assim, não, vamos mudar a cena. O cara vai aparecer e aquela luta que ia durar 10 minutos vai demorar 30 segundos. Né? Um vai olhar para o outro, ele vai sacar a arma, vai matar o cara e vai resolver o projeto na hora. Né? Então, coisas que acontecem, né? E a gente pensando na parte técnica, que legal que é você poder ver projetos assim diferentes, né? Você vê pelo hall, né? O hall de créditos do final de um filme. Você fica ali meia hora passando o nome de gente. E você pensa assim, não é possível que tenha tanta gente assim, né? O DVD do Madison Square Garden, então, eu não vou lembrar, mas tem um hall bem generoso. Tem mais tempo de crédito do que de show. É uma música, né? É uma música. E coisas que a gente vê, eu agora com a minha filha pequena, 5 anos, a Gabriela, você vê desenhos, às vezes, relativamente simples e tal, e quando termina o desenho também tem um hall de crédito, você olha assim e fala, não acredito, tem tanta gente trabalhando nessa produção. Que tem. Pois né? Legal. Alexandre, você comentou ao longo da tua carreira, aqui nessas histórias todas que você passou, o quanto a tua visão de engenharia também te ajudou, junto com a veia artística muito forte, né? Inclusive empreendedora também, te ajudou nessa carreira toda e trabalhar em linhas de trabalho tão diferentes, né? Desde engenheiro, músico, produtor, diretor, etc. Agora, e no caminho contrário? O que a música trouxe para o Alexandre e que você acha que, poxa, isso aqui como gestão em qualquer carreira pode ser um diferencial, pode ser importante ou é bacana? É isso, né? A trabalhar com música, mesmo quando você está atrás das câmeras ou atrás dos microfones, e você tem que ter muita sensibilidade, entendeu? E aí eu estou falando de uma sensibilidade que ela é mais da sua intuição, né? Da sua percepção de uma situação. Porque, enfim, seja lá onde for, a gente vai estar trabalhando com pessoas, né? Então, assim, não que isso eu acho que seja uma coisa que não é inerente a outros projetos em outras áreas, não. Mas, assim, é porque na música, realmente, eu acho que quando a gente fala, eu falo muito para os meus alunos, né, que hoje eu tenho um projeto que é uma escola de percussão, chamada Toca Tambor, e eu falo muito para a turma quando está tocando, porque na hora ali eu estou ensinando, tipo, uma técnica, né, de como tocar, onde põe a mão, como é que tira o som do instrumento e tal. Mas chega uma hora da aula que eu até peço, pô, fecha os olhos, tá? Vamos agora, já aprendemos aqui, né, como é que faz. Agora a gente tem que se entregar para a música. Entendeu? Então, assim, nesse momento você trabalha com uma outra, sei lá, com um outro eu, assim. Você tem que abrir mão um pouco do controle racional e deixar que as coisas fluam para um outro lugar seu. É você estar a serviço da música. É um pouco de você não ser você, não é o ego, né, que está na frente. É você entender que ali você é só um servo. Tá entendendo? Então, assim, nesse sentido, eu acho que a arte oferece muito mais do que em outras atividades, né?
Então, mas eu acho que é legal as pessoas saberem disso, né? Que É. mesmo, sei lá, você está ali num projeto de engenharia e você já tem um background que você construiu por outras experiências, por outros momentos onde você viveu aquilo, de deixar também um pouco as coisas acontecerem por aí. Uhum. Não só na questão humana, do trato, mas de que os insights possam ocorrer, né? Legal. Eu acho que talvez, não sei, eu talvez até trocar ideia, né, com você depois aqui, a gente bate um papo, não sei o quanto isso acontece ali no momento, né, de uma reunião de engenharia e tal. Talvez aconteça menos, eu acho, do que nesse caso da música, que se não for assim, aí o propósito não é alcançado, entendeu? Uhum. Não que assim vai ser assim, eu acho que na engenharia, totalmente, mas pode ser algo que da música você possa, de fato, trazer um pouco, para mesclar um pouco, né, naquele momento, com o seu entendimento, o seu pensamento a respeito, né, as suas deduções lógicas, Uhum. mas deixar esse outro lado também comandar um pouco, você mixar um pouco essas duas coisas para ver o que acontece. Que bacana. Não, tem sim, né? Quantas vezes a gente fica tão atarefado e tão buscando aquele objetivo muito específico, quantas vezes a gente não entra numa reunião com contratados e tudo, e você pega aquele ponto, tudo bem, é um problema, mas aquilo acaba virando uma tempestade num copo d'água, e a gente Uhum, esquece de olhar um pouco para trás e pensa assim, peraí, nós estamos todo mundo aqui trabalhando para o mesmo objetivo. Tudo uhum, bem que às vezes você tem alguma posição conflitante, porque um está pagando, o outro é o contratado. Você tem relações contratuais que muitas vezes são usadas na base da imposição por quem sim, contrata e tudo mais. Mas, poxa, no fundo, está todo mundo trabalhando para o mesmo objetivo. Então, ter essa sim, sensibilidade, pensa assim, poxa, por que a gente está aqui, o que a gente está fazendo? E eu passei por situações assim na minha carreira, sim, inclusive em um case que eu já contei aqui, lá no começo, na primeira temporada, de um projeto que a gente passou por muitos problemas, o ambiente de estresse foi lá em cima, as reuniões eram muito tensas, era briga mesmo e tal. E aí a gente foi chegando e falou, não, peraí, mas vamos alinhar, porque todo mundo quer chegar no mesmo lugar. E sim. até quem está ali sentindo pressionado como contratado, quer entregar esse negócio o mais rápido possível, nem que seja para ir embora daqui. Mas a gente acabou construindo um ambiente tão legal que o negócio deu tão certo que a gente não só tirou o atraso que a gente estava tendo, Sim. como a gente adiantou o projeto em 25%. Eu nunca vi isso na Ai, carreira. pô, que E nunca fiz legal. de novo. Né? A gente implantou essa filosofia em vários outros projetos depois que deram todos muito certo, mas a virada de chave foi tão forte e um ponto que a gente teve que fazer naquele momento foi desligar uma pessoa da nossa equipe que Sim. estava só acostumada com a parte do confronto. Não, mas tá errado, Hum, fulano tá errado e eu vou, toda vez que eu sentar na frente dele, eu vou escrachar ele, porque ele tem que, né? hum. E tal. E a gente começou a ver que esse tipo de comportamento estava, na verdade, piorando o ambiente. O projeto já estava ruim o suficiente, não precisava piorar mais. E a gente foi dando feedback, conversava e tal, e a coisa melhorava, a gente começava a engrenar, daqui a pouco voltava. Começava a engrenar, daqui a pouco voltava. Até que a gente teve que tomar a difícil decisão, falar assim, não, a equipe vai seguir diferente agora, porque a gente está vendo que o caminho faz sentido mesmo, a gente trabalhar de forma mais colaborativa. Que massa. Muito legal. Alexandre, podia ficar aqui a noite inteira trocando ideia contigo. Eu sempre peço para o convidado deixar dicas finais para o nosso público. E uma coisa que para mim é muito interessante na tua história foi como seguir a tua paixão te levou por um caminho que você queria Sim. e talvez tenha se transformado, aí não sei, né? Muito maior do que você tinha sonhado lá atrás, quando você saiu da engenharia. E então, como é que o nosso público pode perseguir os seus sonhos? Assim, poxa, de repente vão me chamar de louco, sair de uma das grandes empresas de engenharia, conseguir um emprego que estava todo mundo correndo atrás, num ambiente de mercado aquecido, Uhum. e ter que passar por aquela jornada de que, poxa, procurar projetos onde eu possa realmente usar, me desenvolver Sim, e ter também receita, porque eu tenho que sobreviver, claro. e um caminho que depois me levou ao sucesso. Então, o que você deixa de dica para o nosso público aqui que quer perseguir o seu sonho, seja na engenharia ou não, porque tudo é projeto, né? Claro, claro. Caramba, isso é uma coisa assim difícil por um lado, né? Porque cada pessoa é um mundo e, enfim, as cabeças são diferentes, mas assim, tirando um pouco pela minha vivência, eu acho que é isso. É primeiro você saber aquilo que é a sua verdade, né? E se você tem essa noção da sua verdade, daquilo que você diz, pô, não tem erro, bicho. Isso aqui eu
quero isso, quero muito. Uhum. Se você tem isso e você tem a predisposição para alcançar, porque você diz, pô, ó, eu sou capaz, né? Eu sou capaz de aprender. Eu já aprendi, eu digo, para quem até pensa em trocar de profissão. Mas, pô, aqui eu já fiz um trabalho, né? Olha para a história que você já construiu. Então, por que eu não posso, né, agora dizer, não, eu quero uma outra coisa e é arriscado, né? Não que você vá, não é isso, não é, essa escolha não é loucura. Eu não fiz a escolha na loucura. Eu demorei, inclusive, de fazer. Não foi assim. Não é um processo fácil, Não, né? eu demorei muito, refleti muito, porque isso, eu fazia engenharia, ia para a faculdade, fazia meu som, entendeu? Então foi um processo de amadurecer mesmo, até chegar um momento que eu disse, pô, eu vou conseguir, entendeu? Então assim, é acreditar, né, num processo, você não é uma coisa que você faz da noite para o dia, aquilo vai estar ali, né, martelando, você vai estar pensando naquilo sempre. Se você está pensando naquilo sempre, né, não é que você não faz questão de mudar, é a vida que está te dizendo, né, sinais de que você precisa mudar. Então aceita os sinais, deixa eles chegarem, aceita eles, se prepara, né, pensa, não faz nada também na loucura, né, mas aceita os sinais, né, e você percebe, pô, não é isso, é minha verdade, eu vou me preparar e vou fazer acontecer, acabou. Bacana. Isso aí, se preparar e fazer acontecer, né? Grande papo aqui. Gente, que maneira de começar essa série aqui em Salvador. Olha que papo gostoso, falar de projetos diferentes, tão complexos quanto a gente está acostumado, com todas as nuances, e a gente de fato quando está do outro lado e olha uma produção artística bem feita e musical, você muitas vezes não pensa, na grande maioria das vezes, você não pensa nos detalhes que estão por trás e de profissionais que estão trabalhando tão duro para fazer aquilo acontecer. Então olha que tipo de projeto legal. Tenho certeza que você curtiu esse papo. Quero aproveitar aqui para agradecer, né, os membros do nosso canal pela contribuição lá no Catarse. Se você ainda não é membro aqui do Capital Projects Podcast, eu te convido a participar. Temos planos a partir de R$5 por mês. E foi graças a esse suporte que a gente conseguiu viabilizar essa vinda aqui para Salvador para gravar uma série de episódios. Então continue colaborando, continue aí com esse suporte aqui para o nosso canal. Agradeço a você que também ouviu até aqui, ou acompanhou, ou assistiu até aqui o episódio. A gente tem muita coisa boa vindo nas próximas semanas, mesclando com episódios gravados aqui em Salvador. Eu até esqueci de comentar que na época da faculdade, como muitos, a gente também tinha uma banda de pagode. Olha, eu só estou me entregando aqui. A imensa maioria não faz a menor ideia. Chamava Assassinos do Samba, de tão bem que a gente tocava. Legal. E eu, pelas minhas habilidades musicais, eu fiquei com os instrumentos, um dos instrumentos mais complexos que tinha, que mais exigiam habilidade, que era o chocalho. Né, que o pessoal olhou para mim assim e falou assim, cara, se esse cara tem que participar mesmo, vamos dar um negócio fácil para ele, porque a banda, né, já tem as suas limitações, a gente não precisa de mais um passivo para carregar aqui. Foi muito legal. Gente, muito obrigado, continue acompanhando, espero vocês semana que vem. Um grande abraço e até a próxima.